Pois bem, meus amigos, é um prazer inenarrável tê-los conosco para continuarmos o tratamento da disciplina Direito Processual Penal. Neste 31º encontro, começaremos o tratamento das provas no processo penal. Todos os senhores sabem que o título 7 do Código de Processo Penal inaugura o tratamento das provas. E, no que tange a este título e a sua divisão em capítulos, são vários os aspectos relativos às provas abordados. Há, num primeiro momento, a abordagem aos aspectos gerais relacionados à prova. Há, depois, a análise específica das modalidades de prova previstas no Código de Processo Penal. Não é necessário que eu mencione, pois todos os senhores sabem. O tema provas, além da sua natural complexidade, é bastante cobrado no exame de ordem. Então, é uma obrigação que os senhores saibam muito sobre este tema. Para ajudá-los com esse principal objetivo, começaremos então o tratamento dos aspectos gerais nesta aula. Eu vou falar do conceito de prova e vou falar dos princípios que regem as provas no nosso ordenamento jurídico penal. Tanto os princípios consagrados na Constituição Federal, como os princípios consagrados também pelo Código de Processo Penal. Conceito de prova. Prova é toda tentativa de se demonstrar a exatidão das informações trazidas ao processo, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, respeitadas todas as garantias individuais inerentes ao acusado. E a vítima também. É necessário que se pense neste aspecto. No ordenamento jurídico penal, vigora o princípio da verdade real. E o que é o princípio da verdade real? No que tange ao princípio da verdade real, competirá ao juiz, no decorrer da marcha processual, a produção de todos os elementos que efetivamente tenham ocorrido para que ele chegue a uma sentença ao final do processo. Ou seja, no processo penal, há uma liberdade maior para que o juiz atue com vistas à produção dos elementos probatórios. Os elementos levados ao processo penal devem corresponder estritamente ao que aconteceu, à verdade dos fatos. Nós já comentamos sobre isso em outras aulas e os senhores bem sabem que no processo civil não vigora o princípio da verdade real, porque lá o juiz é um pouco mais engessado. Ele está adstrito às provas trazidas pelas partes. Aqui no processo penal, não. O juiz terá uma liberdade maior com vistas à aplicação do princípio da verdade real. Meus amigos, a partir deste princípio, nós temos outros princípios regentes da sistemática probatória no processo penal. O primeiro princípio que eu acho prudente mencionar é o princípio do livre convencimento motivado. O princípio do livre convencimento motivado tem previsão constitucional, artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, e também tem previsão no artigo 155 do Código de Processo Penal. O que é o livre convencimento motivado? No nosso sistema processual, o juiz formará a sua convicção através da livre apreciação das provas produzidas sob o crivo do contraditório. Então, no nosso sistema, não há um valor taxativo relativo a cada uma das provas. Não há uma valoração prévia a cada uma das provas. O juiz dará a cada uma das provas o valor que entender conveniente, desde que fundamente as razões e os motivos que o levaram
a este entendimento. E todas estas circunstâncias devem ser realizadas sob o crivo do contraditório. Tá? Então, este é o princípio do livre convencimento motivado. Vamos à leitura do artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares e as irrepetíveis. Senhores, por que o 155 faz essa divisão entre as provas judiciais e as provas produzidas exclusivamente na fase do inquérito policial? No nosso primeiro encontro, nós falamos dos sistemas processuais penais. Eu disse a vocês que nós adotamos o sistema acusatório. Apesar da adoção do sistema acusatório, no que tange à fase pré-processual, a fase do inquérito policial, ao entendimento que até a própria denominação inquérito policial evidencia isso, ao entendimento que vigora o sistema inquisitorial, onde o delegado de polícia terá maior liberdade para a produção das provas e determinados princípios, como contraditório, por exemplo, serão abrandados. No inquérito policial também falamos sobre isso, há a vigência do contraditório mitigado. Em virtude destas características pontuais que foram melhor desenvolvidas na nossa aula de inquérito policial, há quem diga que no inquérito policial vigora o sistema inquisitorial. Agora, pensem em termos práticos. Supondo que determinada prova só tenha sido produzida na fase pré-processual, na fase do inquérito. Nesta fase, as garantias relacionadas ao contraditório a ser exercido pelo investigado são mitigados. Então, a possibilidade de contraditar aquela prova é restrita, não é exercida em sua plenitude. É possível que, posteriormente, uma decisão seja fundamentada única e exclusivamente nesta prova produzida sob o contraditório mitigado, onde os direitos inerentes à defesa não foram exercidos em sua plenitude? Por óbvio, isso não é possível. Por quê? Nós adotamos o sistema acusatório e é necessário que sejam respeitadas todas as garantias constitucionais. Em virtude desta circunstância, em virtude das garantias consagradas no nosso ordenamento e em virtude das características inerentes ao inquérito policial, o legislador expressamente consagrou a impossibilidade de fundamentação das condenações judiciais baseadas exclusivamente em provas produzidas na fase pré-processual. É possível que essa prova seja produzida normalmente na fase processual, agora sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e o resultado seja o mesmo. Aí é possível que a condenação seja fundamentada nela. Mas por quê? Porque aí ela foi produzida novamente na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e na presença do juiz. Entenderam a dinâmica das coisas, meus amigos? Tudo bem? Há uma exceção a tudo isso que eu disse, a questão das provas cautelares e irrepetíveis. Determinadas provas devem ser produzidas só naquele momento. Não é possível que elas sejam produzidas posteriormente. Supondo um caso de um crime de lesão corporal. Vocês sabem que é necessária a realização do exame de corpo de delito. E se for uma lesão corporal leve, é necessário que o exame de corpo de delito seja realizado logo após a ocorrência da lesão. Passados alguns dias, alguns meses ou até alguns anos, até que se realize a fase judicial, as lesões decorrentes desse crime não mais serão perceptíveis. Então, o exame de corpo de delito nesta circunstância, no caso da lesão leve, não pode ser repetido
em termos lógicos, em termos práticos, não é possível que eles sejam repetidos na fase judicial. Então, nesta circunstância, é possível que o juiz fundamente o seu entendimento, amparado por óbvio em outras provas também, neste exame de corpo de delito. A questão das testemunhas, uma testemunha que tem um grave problema de saúde. Nesta circunstância, o juiz cautelarmente, juiz cautelarmente vai ouvi-la para que depois tenha início a ação penal, num outro momento. Então, livre convencimento motivado, a decisão não pode ser fundamentada exclusivamente nas informações colhidas só na fase do inquérito policial e exceção feita às provas irrepetíveis. Tudo bem, meus amigos? São estas as informações relativas ao artigo 155 do CPP e ao artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Princípio do livre convencimento motivada. O parágrafo único do artigo 155 diz que somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Então, quando o mérito do fato criminoso disser respeito sobre o estado das pessoas, é necessário que se respeitem as limitações probatórias existentes na legislação civil. É a única exceção. Quando eu falo do 155 parágrafo único, faço remissão a vocês da aula onde tratamos das questões prejudiciais, especialmente as obrigatórias. Tá? Meus amigos, o próximo princípio relativo às provas processuais penais está consagrado no artigo 156. É o princípio do ônus da prova. Diz o artigo 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Vamos ler só a primeira parte. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Então, este é o princípio do ônus da prova. Quem fizer determinada alegação tem a obrigação de comprová-la. O caso do Ministério Público, supondo que o Ministério Público impute a determinada pessoa a prática de um crime. Cabe a ele, Ministério Público, enquanto responsável por esta alegação, comprovar que aquele sujeito foi o autor daquela infração penal. No processo penal, é necessário que se atente quanto à inversão do ônus da prova. Ela não é admissível no processo penal. Então, o Ministério Público faz determinada imputação, mas não apresenta nenhum elemento relativo a essa imputação. Não é possível que se transfira ao acusado a comprovação de que não foi ele o autor daquela conduta delitiva. Não é possível esta inversão no Código de Processo Penal. Então, o Ministério Público alegou, cabe a ele comprovar. Caso não comprove, o réu deverá ser absolvido. Ou, se for ele não apresentar elementos suficientes quando do oferecimento da denúncia, nesta circunstância, o juiz não irá recebê-la. Quando da realização da imputação, cabe a ele, Ministério Público, a comprovação dos fatos por ele alegados. E no que tange a ação penal privada, no caso da queixa-crime, a dinâmica é a mesma. O querelante deve comprovar os fatos que são alegados. Tudo bem, meus amigos? É óbvio que nada impede ao acusado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Mesmo que ele, Ministério Público, apresente elementos insuficientes, nada impede que o acusado exerça o contraditório e a ampla defesa. Tá? Artigo 156, primeira parte, princípio do ônus da prova, expressamente consagrado no Código de Processo Penal. A segunda parte do 156, que vai reverberar em 2 incisos, diz respeito
a possibilidade de produção de determinadas provas de ofício pelo juiz. O inciso 1 fala da possibilidade do juiz ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção das provas antecipadas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. E o inciso 2 fala a possibilidade do juiz determinar no curso da instrução ou antes de proferir a sentença a realização de diligências para dirimir dúvida sob ponto relevante. Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês soubessem das severas críticas a estes dois institutos. São várias as críticas sobre estes dois institutos. Por quê? Já dissemos na nossa primeira aula sobre o sistema processual penal acusatório. A evidente distinção entre a competência e as atribuições dos atores processuais. O juiz está lá no topo da pirâmide, a acusação e defesa aqui na base. O juiz olha de cima e só vai realizar os apartes necessários entre as partes para que o processo seja conduzido normalmente. Apesar disso, nós temos o princípio da verdade real, onde ele, juiz, tem uma maior liberdade no que tange à produção de provas. Mesmo assim, há a crítica a estes dois institutos dizendo o seguinte: eles são resquícios de um sistema inquisitorial, onde o juiz pode ele próprio determinar de ofício a produção de provas, tá? É necessário que eu pontue essa crítica. Nesse momento, no exame de ordem, não vou aprofundar demasiadamente essa discussão, que é uma discussão mais acadêmica, efetivamente, do que uma questão prática. Mas é necessário que vocês saibam quais são as possibilidades dispostas no inciso 1 e no inciso 2 para a produção de ofício de determinadas provas pelo juiz. Mesmo antes de iniciada a ação penal, é necessário que elas sejam urgentes e relevantes e haja análise da necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. E o inciso 2 diz respeito à realização de diligências para dirimir dúvidas sobre pontos relevantes, desde que no curso da instrução penal. O inciso 2 não pode ser determinado antes da ação penal. O inciso 1 pode ser determinado antes da ação penal. Tudo bem, meus amigos? Na próxima aula faremos a análise do princípio da vedação às provas ilícitas, conforme artigo 157 do Código de Processo Penal e artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal. Até lá, um abraço, meus amigos. Valeu, tchau!